pouco se fala sobre os pesos de você ser o sucesso da família, ser a esperança da família. E eu sei que algumas das pessoas podem pensar: poxa, Alanis, isso é um pouco de white people problem. Ou, você está reclamando de barriga cheia. E não é bem assim. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Esse vídeo é a realização de um projeto pessoal que por muitos anos eu posterguei, mas eu acredito que não existe hora melhor de fazê-lo. Esse canal novo se chama Antropoceno, com base em como cientistas de várias áreas chamam essa nova era dos humanos, né, sobre a Terra. E a era dos humanos posa diversas questões que até então a gente não tinha, que foram criadas e a gente tem que responder ao longo da história. O objetivo desse canal é abordar algumas dessas pautas, algumas dessas coisas que estão nas entrelinhas, e falar sobre elas, principalmente coisas que eu sinto que as pessoas não falam o suficiente. Esse tema que eu vou trazer hoje, ele vem de uma perspectiva muito pessoal, mas eu conversei sobre com muitas pessoas e eu identifiquei muitos padrões. Então, de certa forma, teve um pouco de evidências empíricas nisso que eu tô trazendo aqui, acerca desses padrões. Esse padrão é o de jovens que sentem muita culpa de conseguirem atingir seus sonhos, de conseguirem atingir um patamar de vida melhor do que as pessoas que as precederam, que as criaram. Eu gostaria de falar desse tema hoje, novamente, muito de uma perspectiva pessoal, mas porque eu percebi que muitas pessoas passam por uma situação bem similar. E pouco se fala sobre os pesos de você ser o sucesso da família, né? A pessoa que deu certo, ser a esperança da família. Eu sei que algumas das pessoas podem pensar: poxa, Alanis, isso é um pouco de white people problem. Ou, você está reclamando de barriga cheia. E não é bem assim, tá? Primeiro de tudo, porque eu estou partindo de uma visão que tem pleníssima consciência de classe. E acho que é importante deixar isso muito claro. Eu não me vejo como rica, nunca me vi. As coisas que eu fiz, os objetos que eu tenho, sou proletariado, tá? E me vejo como tal, a famosa pobre premium. Então eu estou partindo de uma visão aqui que tem plena consciência de classe. Eu tive uma experiência de vida que me permitiu ser a pessoa da família que teve os primeiros acessos a determinadas coisas. Seja elas no âmbito da educação, atingir o sonho da viagem internacional, atingir o sonho do primeiro imóvel. Eu tô com 25 anos e consegui atingir algumas marcas significantes nesse sentido. E para as pessoas que estão num outro momento de vida, eu gostaria de super agradecer e reconhecer a sua presença aqui. É legal que você esteja interessado em conhecer novas perspectivas. Eu espero que, de certa forma, esse vídeo agregue para você também. Então, fazendo uma linha cronológica da minha carreira profissional, eu estudei minha vida toda em escola pública. Logo aos 17, eu já entrei de cara na universidade. Eu consegui entrar numa federal, num curso que eu já sabia que as chances não eram muito boas de empregabilidade, mas era uma área que me interessava muito, que era a sociologia. Foi um curso que expandiu muito meu conhecimento, querendo ou não, o fato de ser uma faculdade federal beneficiou sim o meu currículo. Na época, apesar de ainda estar ruim, tinha conseguido algumas oportunidades de entrevistas e acabou que eu passei no meu 4º ano de faculdade, ou final do 3º, não lembro. Eu acabei passando para uma vaga numa empresa que, assim, não tinha a ver com a minha formação, mas era uma vaga muito concorrida e era muito desejada por muitas pessoas. Enfim, me possibilitou muitas coisas. Dali em diante, foi de vento em popa. Consegui progredir bem a minha carreira ali dentro, fui encontrando caminhos de convergência entre a minha educação e o meu trabalho, fui fazer pós-graduação, enfim.
Então, eu acabei construindo uma experiência profissional bem relevante. Ao longo dessa jornada, a gente se depara com algumas coisas que chamam nossa atenção. E assim, aqui eu não tô falando nem exclusivamente da universidade ou de onde eu trabalho, mas no geral. A mudança na sua aparência que faz com que as pessoas te tratem diferente nos lugares que você vai. O conseguir comprar coisas que você jamais sonhou em um dia comprar. O ir a lugares e fazer sua primeira viagem internacional e ir num lobby de cartão black, gastar num restaurante que a sua mãe ganhava como diarista, é você morar numa área nobre depois de ter saído direto de uma comunidade e sentir que, putz, o que eu tô fazendo aqui? E que merda que eu tive que deixar meus pais pra trás, porque não tinha condição de, enfim, de todo mundo morar junto, ou porque eu tô construindo uma vida com o meu parceiro ou minha parceira. E é uma experiência muito radical de mudança de perspectiva. Existem muitos caminhos que uma pessoa pode seguir a partir do momento em que ela se dá conta dessas questões. E o caminho que eu vou falar hoje é o caminho que costuma ser um pouco mais comum, que é o caminho da culpa. E trazer aqui algumas perspectivas que te ajudem a se livrar desse sentimento, levando em consideração que a culpa, dependendo do quão intensa ela é, dependendo das nuances que ela tem, ela pode levar a consequências das quais às vezes a gente não consegue nem nomear, mas que às vezes vem em formato de depressão, de ansiedade, de mais transtornos psicossomáticos aí, que junto com, né, a pressão do mundo corporativo, ou enfim, de qualquer meio que a pessoa faz parte, podem virar uma bola de neve sentimental que é difícil de sair. Então, a primeira coisa que você tem que considerar ao pensar em retribuir, em pensar como agradecer, como devolver para aqueles que possibilitaram, que fizeram com que aquilo fosse possível. Algumas questões que você tem que se fazer. O tamanho dessa retribuição e o impacto que isso pode ter financeiramente e psicologicamente, em todos os sentidos, para você. Porque se for algo que te desestabilize em algum desses sentidos, a conta vai ser muito cara lá na frente para você pagar. Não tô falando só no sentido financeiro. Digamos, você é um filho único que tem pais que estão envelhecendo e que tem alguma questão de saúde ou tem alguma questão financeira também. Recorra, procure apoio em todos os lugares possíveis que você possa imaginar. Se esse apoio for de outros familiares, lindo. É difícil, mas lindo. Se esse apoio vir de recursos de saúde, busque. Se esse apoio vier de amigos, vizinhos, pegue. Mas não lide com isso sozinho. E sempre mensure como que você pode mitigar o impacto daquela retribuição de uma maneira que não impeça você de construir algo novo, o seu próximo capítulo de vida. Outra coisa é a questão da culpa geracional. Poxa, tantas pessoas ralaram tanto para que eu pudesse chegar aqui. Então eu não tenho espaço para errar. Então eu tenho que cumprir as expectativas exatamente como elas são postas para mim. E isso é um buraco sem fundo. E esse pensamento, uma hora ou outra, vai te destruir. Então, não vá por esse caminho. As gerações passadas passaram por muito perrengue, mas não foi culpa sua. Não foi culpa sua. Você não pediu pra nascer. Assim, eu sei que essa frase pode ser um pouco dura, mas é a verdade. Você não pediu pra nascer. E você não tem culpa nenhuma do cenário sociopolítico do passado. Você não tem culpa nenhuma do que aconteceu. Claro, é bom, é legal se a gente puder trazer essa retribuição, né? Como eu mencionei no item anterior. Mas para pensar
que você é um ser humano no final das contas, que merece amor, que merece carinho, que tem que ter paciência consigo mesmo, que pensar que no final das contas a vida não é uma competição e que não é a imagem que as pessoas constroem de você, por mais positiva que seja, que tem que determinar a sua vida toda. Não ache que você é infalível, não se coloque essa pressão, porque é paia. Você tem o direito de errar, aprenda com seus erros, né? Mas você tem o direito de errar sim, e seja paciente. As coisas não precisam acontecer de uma hora para outra, você não precisa ser cada vez mais rápido, você não precisa ganhar cada vez mais dinheiro, você não precisa ser desesperadamente eficiente, como às vezes o capitalismo faz parecer. E procure ajuda profissional. Procure ajuda profissional. De verdade. Eu sei que muito hoje em dia se fala sobre terapia. E não é à toa. Esse é um hype que vale realmente a pena. Principalmente se você tem um plano de saúde legal, que te possibilita fazer terapia de graça, amor. Não perde tempo, não. Marca aquela consulta que você tá postergando. Ah, Alanis, mas eu sinto vergonha de falar com uma pessoa. Cara, a pessoa tem por sigilo. Ela tem que obedecer o sigilo de não falar nada. O que você tá falando pra pessoa vai morrer ali. Entendeu? Então, procure ajuda profissional. Fale com pessoas experientes e capazes de entender as suas questões. E entenda também uma abordagem que faça mais sentido para você. Às vezes, na prática que você vai perceber isso. Eu já fiquei na psicanálise por um bom tempo, que me ajudou com algumas coisas, só que chegou um ponto que ela não estava me ajudando mais. Eu pensei, e se eu mudar a abordagem? A TCC tem algumas coisas que me pareceram interessantes. E desde então, a TCC, de fato, foi uma ajuda muito importante para mim. E teve um momento em que a TCC também não foi o suficiente. Mas aí já foi para a psiquiatria, né? Que inclusive é muito importante que não tenha mais estigma quanto a isso. Eu sei que essa parte é um pouquinho mais complexa. Isso também daria um tema para um outro vídeo. Mas é um estigma que precisa acabar. Que se você precisar recorrer, você não é nenhum fracassado por isso. Você não falhou e você não é uma máquina, você não é um robô, né? Então, lembre-se disso. Aceitar a vulnerabilidade é um caminho fundamental para que você consiga seguir em frente. Ser vulnerável demanda muita coragem, tá? Muita coragem. E é uma coisa que, às vezes, na batalha da vida, que a gente tá tendo algumas conquistas, a gente se esquece, né? Levando em consideração a demanda que a gente tem em cima da gente. Acho que aqui a gente já entra num terreno um pouco mais sensível. Claro que a reação das pessoas que te precederam vai ser determinante também para a leveza com a qual você está vendo esse processo. Porque eu sei que muda de figura quando existe pressão por parte daqueles que te geraram. Se tem um fator ainda de que às vezes não foi uma relação tão positiva, né, que a pessoa mais colocou empecilho do que realmente te ajudou, aí a coisa muda de figura mesmo. Nesse sentido, eu tive bastante sorte, agradeço muito por isso também, mas eu sei que nem sempre é assim. Às vezes existe uma pressão muito grande para que a retribuição exista, existe a cobrança, existe o dedo na cara, existe aquele senso de responsabilização pela outra parte para aquilo acontecer. Além dos outros 2 itens que eu mencionei anteriormente, que é você mensurar o impacto e você procurar ajuda profissional, você ter ciência e certeza da verdade mais absoluta de todas, que é: você é sua própria pessoa, você merece ter a sua própria vida. Você não pediu para nascer. Conte com uma rede de apoio para te ajudar, dependendo da situação dos seus pais. E se você entende que não existe motivo para retribuição, que não existe, que você não está preparado, às vezes, psicologicamente, emocionalmente para lidar com aquilo, tá tudo bem. Você não é um crápula, você não é Hitler por isso. E isso é uma barra, tá? Eu consigo falar disso com naturalidade porque essa foi uma conversa que eu tive muitas vezes e, como eu mencionei, nesse aspecto eu fui muito privilegiada. Mas eu entendo que isso pode ser um desafio para pessoas de famílias com
uma dinâmica um pouco mais complexa. Para essas pessoas especialmente, a ajuda profissional se torna ainda mais importante e valiosa. Tá? Para você ir desconstruindo esses sensos de obrigação com seus familiares, você desatar esses laços, porque às vezes pode ser uma coisa que te carregue para baixo em todos os sentidos ali para frente. Mas essas são verdades absolutas que você precisa manter na sua cabeça. Para além disso, eu também queria deixar muito claro a respeito de todas essas questões que eu trouxe, dessas questões que eu vou trazer, que não foi um caminho fácil para mim, tá? Isso eu aprendi ao longo de muitos anos. Muitos anos. E através de muitos conflitos, e através de conflitos internos e externos, através de muita terapia, através de diversas fontes. Inclusive conversas também com pessoas próximas a mim. Então não acha que foi um caminho fácil para eu aprender isso, não. E às vezes, por mais que uma verdade absoluta seja absoluta, às vezes ela não entra na nossa cabeça, às vezes a gente demora para entender, às vezes a gente não quer entender. Então é um caminho com muitos empecilhos. Eu gostaria até de trazer um exemplo desses empecilhos pra ter um exemplo de como essa dinâmica é muito doida na nossa cabeça às vezes. Eu tenho um segundo emprego. Alguns de vocês podem ter sido direcionados a esse canal devido a ele. Eu canto. E eu canto desde criança. Eu canto desde que eu me dou por gente. E eu já apareci algumas vezes na televisão. Eu já falei sobre essas experiências extensivamente nas minhas outras redes, tanto Instagram quanto TikTok. Lá eu sou Alanis S. Ferreira, nos dois. Eu tô pra lançar um single chamado Kate Moss. E esse single, ele foi escrito com base numa conversa que eu tive com uma amiga muito querida minha, que ela passou muito por essas questões. A gente estava conversando sobre isso, e em um determinado momento da conversa, eu perguntei pra ela: você já pensou algum dia em como que deve ser a vida de uma pessoa porra louca? Isso foi uma coisa que já se passou pela sua cabeça? Porque já se passou pela minha várias vezes. Não no sentido de eu nunca me conhecendo e conhecendo como é que eu lidei com as expectativas dos meus pais ao longo da minha vida, eu nunca considerei isso de verdade, tá? Deixando muito claro e sendo totalmente sincera com vocês, não é fazendo a boa praça, não. Nunca teria coragem, nunca. Mas eu tava começando a ter uma curiosidade antropológica pelas pessoas que tinham. Então eu me deparei seguindo. Eu vou dar um exemplo e aí o restante vocês completam com o que vocês quiserem. Bela e Belinha. De acompanhar a Bela e Belinha nas redes sociais, assim, e similares, né? E aqui também, gente, zero julgamento de caráter, de moral em cima da Bela e Belinha, a vida dela. Ela já é maior de idade, ela sabe bem o que ela faz da vida dela. Então, assim, não estou aqui pra fazer a análise moral de Bela e Belinha, longe de mim. Mas ela vive uma vida totalmente fora dos padrões, né, de expectativas que a sociedade impõe, em todos os sentidos. Às vezes, eu me pegava pensando, nossa, é um tipo de liberdade, né? É algo transgressor. A pessoa tá dando um foda-se pro que esperam dela. E de certa forma isso é libertador. Como será que deve ser essa vida? Mais ou menos na mesma época, eu li Daisy Jones. Eu também não tô aqui pra recomendar Daisy Jones, tá? Eu não achei lá essas coisas. Mas me chamou muita atenção porque ao longo do livro, eu sou bem contra a palavra romantização. Acho que a gente tá usando ela pra coisas... A gente tá usando ela de uma forma muito banal. Mas, em certos momentos, eu realmente tinha dúvidas se estava havendo uma romantização ali daquele padrão de vida ou não. O padrão de vida em questão, todos os personagens do livro são porras loucas. Assim, Daisy Jones, a banda da Daisy Jones, é o Fleetwood Mac. É uma grande fanfic do Fleetwood Mac, esse livro. A banda que inspirou aquilo, então, moldou exatamente como a banda da ficção se comporta. Mas tinham descrições do tipo,
Quando a Daisy Jones se jogou da janela para cair na piscina, foi uma cena tragicamente linda, seus longos cabelos flutuando na piscina e vidros quebrados que pareciam diamantes. E eu fiquei, gente, uma pessoa que se vê de alguma forma presa pelas convenções sociais e pelas expectativas, ela não vai se atrair por uma descrição dessa? Pelo prospecto do lado divertido de uma vida autodestrutiva? Não tô aqui para fazer juízo de valor. Não tô aqui para falar como é que a vida deve ser vivida ou não. Mas de falar o quanto que eu me fiz essa pergunta. Dependendo das formas que a gente se faz essa pergunta, e dependendo de como que a gente lida com todos aqueles fatores que eu mencionei anteriormente, isso pode levar a gente para caminhos muito negativos. A gente pode começar a ver comportamentos compulsivos como fonte de refúgio, uma forma de liberdade, fazer coisas que a longo prazo não são propositivas para a gente. E tem uma frase da Mitski, que inclusive quem nunca ouviu uma música da Mitski, eu recomendo fortemente que ouça, porque ela é uma musicista brilhante, que é um mantra que eu sempre guardo para mim, né? E eu sempre reforço quando o assunto é autopreservação, que é: eu costumava rebelar ao me autodestruir, mas eu percebi que isso é muito conveniente para o mundo. Para alguns de nós, nossa melhor revolta é a autopreservação. E essa frase, desde então, ela teve um impacto tão grande em mim, tão grande, e que isso, inclusive, que me fez. Foi uma das coisas que eventualmente me fez mudar um pouquinho a chave sobre como que eu via o mundo e o futuro. Porque, especialmente para você que veio de uma família pobre, que está conseguindo as primeiras coisas, né, da sua família, seja uma formação superior, seja um primeiro emprego no mundo corporativo muito bom, seja uma primeira viagem internacional, seja lá o que for que a sua família considere um grande passo, entenda que você está rompendo um padrão. A gente sabe muito bem que o projeto das elites é de que sejamos massa de manobra, que cada vez menos as pessoas pobres tenham acesso à educação de qualidade, cada vez mais os serviços públicos sejam sucateados. Então, quando a gente consegue romper disso, é algo muito poderoso. E te dizer que esse é o caminho. A gente é o futuro. Tem uma geração inteira pra gente criar. Tem uma história inteira pra gente escrever. E a gente se autopreservar é importantíssimo. Porque essa é uma forma que não é tão conveniente assim pro mundo, sabe? Quando a gente vem de onde a gente vem. Então, esse é meu recado. Eu espero que vocês ouçam Kate Moss em todas as plataformas digitais, né? Se você está interessado em ouvir mais os meus trabalhos, só procurar Alanis Ferreira em todas as plataformas de streaming e me seguir nas minhas outras redes sociais, onde o foco é mais na música. Aqui é mais sobre ponderações da vida mesmo. Obrigada por ter ficado comigo até o final e até a próxima. Beijão.